frutificou e multiplicou-se. Mas a igreja crescia de uma forma desordenadamente, ou muitas vezes em uma multiplicação de ilusões exageradas, por não ser coordenada. E nós descobrimos que nem sempre na igreja de Coríntios tudo foi uma maravilha, mas a igreja de Coríntios foi uma igreja que paulatinamente, pouco a pouco, passou por uma verdadeira metamorfose, por algumas transformações. E ao ler os primeiros capítulos de Coríntios, o primeiro capítulo, no versículo de número 25, eu vejo Paulo dizendo a origem de Deus. Ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E ao ler o versículo 2 de 1 Coríntios, no capítulo 2 desse livro, eu descubro algo assim sensacional, Paulo, trazendo-lhes a consistência da sua palavra. Ele diz: não vim ter convosco com palavras persuasivas humanas, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras de homens, mas vim em demonstração de Espírito e de poder. Glória a Deus. Essa era a consistência da pregação da palavra de Paulo. E ao ler Coríntios 3, eu vejo Paulo literalmente declarando como a igreja estava, ou denunciando o estado da igreja. Paulo disse: vós ainda sois carnais, porque existe entre vós divisão estáis, aonde dizeis: uns eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas. Na verdade, não foi nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, mas uns plantam, outros regam, e Deus traz o crescimento. Eu vejo Paulo ali corrigindo a igreja de Coríntios e dizendo que ainda era uma igreja carnal, porque trazia rótulos denominacionais de pessoas, aonde achavam que poderiam ser referências ou referências maiores que Cristo. E nós olhamos também em Coríntios 4, 5. Mas como eu amo esse versículo, sabe por quê, queridos? Porque eu descubro que a igreja ela não tem poder de pré-julgafatos, porque todo pré-julgamento ele é pecado. Mas como que é isso? O pré-julgamento é um julgamento precipitado, é um julgamento onde você não analisa os fatos e as situações. E eu acredito que todos os cristãos, eles precisam estar maduros o suficiente antes de fazerem qualquer julgamento a respeito de qualquer coisa, de qualquer pessoa ou de qualquer situação. Ele precisa primeiro saber dos fatos, ouvir os dois lados, para que ele possa fazer um julgamento correto. A igreja não pode julgar precipitadamente, mas a igreja pode julgar mediante os fatos ocorridos e apurados. E por isso Paulo diz assim, em Coríntios capítulo 4, no versículo 5: portanto, meus amados irmãos, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor e traga à existência as obras ocultas das trevas e os desígnios do coração. Amém? Nós iremos julgar ao seu tempo, mediante os fatos e as situações apuradas, até mesmo os anjos, mas nós não temos o direito de julgarmos precipitadamente ninguém. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Mas eu também descubro em Coríntios, no capítulo 5, Paulo bateu o martelo e deu uma sentença, dizendo: mesmo ausente em corpo, mas presente em espírito, soube que há entre vós uma insônia tal, ao ponto de um homem deitar-se com a própria mulher do pai. E Paulo diz: mesmo ausente em corpo, mas presente em espírito, já dei a minha sentença, e entreguei a Satanás para a destruição da carne, para que nos últimos dias o seu espírito seja salvo. Eu vejo Paulo ali, agora fazendo um julgamento justo e batendo o martelo mediante a situação que estava acontecendo, e dando uma sentença muito terrível, que era entrega a própria casa daquele homem que estava carnal, cru, como um animal, para ser entregue propriamente a Satanás, para que o seu espírito fosse salvo. Mas sem muitas delongas, sem decorrer de todos esses textos, quero voltar, dar o salto e chegar em Coríntios 5
Escute quando Paulo começa a falar sobre esse mistério. Ele diz que começa a semear na carne e colhe-se no espírito. Começa a semear no corpo corruptível e colherá em um corpo incorruptível. Quando aquilo que é mortal tornar-se imortal, quando aquilo que é corruptível tomar a forma da incorruptibilidade, então se tornará perfeito. Aí ele declara literalmente uma das promessas mais poderosas que a igreja desse século XXI irá viver, a promessa do arrebatamento. E ele diz assim: esse consigo mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Diga, em um abrir e fechar de olhos. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, para a glória de Deus, com um corpo incorruptível, quem vai ser transformado e vai ser transformado e vai ser arrebatado e vai ser levado nessa terra. Quantos essa noite acreditam ainda nessa rica promessa? Por favor, não economize de glória, não, porque você é o do céu. Esta igreja do arrebatamento somos nós, queridos, que seremos transformados, que seremos levados, que seremos arrebatados. Posso dizer algo? Paulo acreditava que essa promessa aconteceria nos seus tempos. Paulo acreditava que era exatamente no seu período. Paulo acreditava que não experimentaria a morte. Paulo acreditava veementemente que seria nos seus dias que aconteceria o arrebatamento. Passou o tempo de Paulo, chegamos no século XXI, e não foi no tempo de Paulo, mas eu acredito plenamente, quem acredita comigo, que nós somos a igreja do arrebatamento, que não experimentaremos a morte, que seremos nesse século XXI, que Jesus pode parar. Quem acredita? Quem acredita? Fala mais forte, diga, Maranata, parabéns, Senhor Jesus, diga, que mais forte, Maranata, que nos dera que fosse agora. Oh, aleluia! Falar sobre isso é sempre emocionante. Falar do arrebatamento é sempre algo muito forte. Falar do arrebatamento é sempre algo muito vivo. Falar do arrebatamento não é história de carochinha, não é livro de página virada, não é história de Harry Potter, não. Falar do arrebatamento é sempre uma história atual. Por mais que tenham substituído as mensagens principais, as doutrinas principais da Bíblia, eu quero lhes falar em nome de Jesus Cristo. Por mais que tenham colocado mensagem de autoajudas, por mais que tenham tentado motivar um homem, mas eu quero falar para vocês que a mensagem do arrebatamento sempre será uma mensagem atual e uma mensagem de despertamento que levanta até defunto. Quem está morto tem que levantar, tem que acordar, porque nós vamos tocar